Agora na Unesp FM Interação Comunitária. Os eventos e as informações importantes para a cidade você confere agora. Interação Comunitária. Apresentação Wagner Silvestre. Olá, programa Interação Comunitária desta quinta-feira. Nós vamos aí reprisar uma entrevista realizada com o professor doutor de Ciências Políticas da Unesp Campus de Bauru, professor Maximiliano Martim Vicente, que vai explanar um pouco sobre a atual conjuntura política do nosso país. Abrindo o programa de hoje, vamos com Gilberto Gil. 105,7 Rádio Unesp FM. Interação Comunitária. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na manhã, tá no anoitecer. Oh, oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Oh, oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ai, 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 ai.
Andar com Fé Eu Vou, de composição dele, Gilberto Gil, abriu o programa Interação Comunitária desta quinta-feira. Convido a todos, então, para acompanhar a entrevista realizada com o professor Dr. Maximiliano Martins Vicente, do Departamento de Ciências Humanas, que vai falar sobre a atual conjuntura política que o Brasil passa hoje. Interação Comunitária Entrevista. Muito bem, Interação Comunitária, nós vamos bater um papo com o professor Dr. Maximiliano Martins Vicente, que é professor de Ciências Políticas na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus da Unesp de Bauru. Professor, mais uma vez, obrigado por nos receber. Vamos fazer uma análise sobre este movimento, que aconteceu nesse final de semana, sobre o impeachment, se sai ou não sai, afinal de contas, o que a comunidade realmente está querendo? Bom, Wagner, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, é um convite que me toca muito, por conta da trajetória do programa, enfim, a credibilidade, é um prazer imenso estar aqui. Na verdade, eu diria o seguinte, que é bom tomar muito cuidado, muitas precauções com relação ao que aconteceu domingo. Que, por um lado, existe sim um movimento de descontentamento geral. Isso ficou patente não só no que aconteceu em São Paulo, como em outras cidades importantes do país. Ou seja, há um descontentamento generalizado com a política, com a corrupção, com os políticos. Não é específico, claro que há uma ênfase muito forte nos que estão no comando agora, mas a oposição também foi vaiada. Isso é que a gente fala que é uma descrença generalizada na forma como é feita a política. E as pessoas saíram na rua para expressar esse sentimento. Então, de cara, eu diria sim, que o que está em jogo é a forma de exercitar a política, a forma tradicional, via partido, financiamento, enfim, tudo que envolve esse processo, de uma maneira muito clara, ficou condenado no que aconteceu domingo, não só no Brasil, que é um fato que aconteceu no Brasil, mas se você for pelo mundo afora, é isso que está claramente desenhado. A democracia está passando por um período de crise. Professor, houve também alguns políticos oportunistas que se manifestaram em participar, se manifestar contra ou a favor do movimento e automaticamente a comunidade, a sociedade já rejeitou. Como que o senhor vê isso no partido? Então, a sociedade realmente está direcionado, sabe que quer um país assim, levado a limpo, limpar o país. Não que venha os oportunistas, como sempre, aproveitar da situação, professor? Sem dúvida nenhuma, Por isso que eu comecei falando isso, o que fica muito claro, muito patente, é que ninguém acredita mais nesse sistema que está aí, na forma como é exercido. Seja o PT, seja o PCdoB, seja o PMDB, seja o Partido Verde, seja qual for, ele vai reproduzir o que nós temos de pior no momento atual. E isso está muito claro para a população. Portanto, qualquer um que seja, o que queira aproveitar a oportunidade para ganhar votos, fazer uma mediação, vai ser massacrado, Quer dizer, o tiro vai sair pela culatra. Acabou esse oportunismo, professor? Isso já era, Então, eu vejo que a leitura dos políticos foi muito errada em relação ao que foi o movimento. Eles acharam que estavam movimentando a sociedade, mas a sociedade se movimentou por outras coisas. Verdade. Professor, e qual é o prejuízo que o país leva contra esse tipo de movimento, contra essa crise política? Imenso, Wagner? Imenso, porque... na verdade, o que acontece? O país fica estagnado, fica parado. Bom, o que significa que o país fica parado? Reformas que eram fundamentais, que deveriam ter acontecido já faz muito tempo, não no governo Lula, Dilma, mas no governo Fernando Henrique, e mesmo até no governo Collor, que era o momento mais correto, é o governo Collor, nos anos 90, início dos anos 90, não foram feitas. Então, o que nós temos? Um Estado, vamos dizer assim, super inchado, ineficiente, caro, que é o que atrapalha o desenvolvimento de uma forma, vamos dizer assim, geral, o andamento do país. Portanto, enquanto não acontecerem essas reformas, nós vamos viver
numa situação que nós estamos comentando agora, está caminhando, porque o mundo lá fora também está em crise, não é só o Brasil, quer dizer, como é que a gente vai conseguir que a China compre mais, né? Como é que nós vamos conseguir que o petróleo tenha outra projeção, que as commodities subam de valor? Isso não depende só do Brasil, né? Então, aliado aos problemas internos, a conjuntura externa, isso é que provoca recessão, desemprego, que não quero ser pessimista, mas que não chegou ao fundo do poço, mas ainda assim nem com muito, né? Nós vamos ter ainda um desdobramento econômico, social muito mais grave do que nós estamos tendo atualmente, seja com a Dilma ou seja sem a Dilma. Tá? Certo. Falando em Dilma, o senhor acha que sai o impeachment ou não? Como que o senhor está vendo isso? Olha, eu vejo que está havendo um rito legal. Né? Na verdade, esse rito está em duas frentes. Por um lado, o que pode ser feito no Congresso, não é? O Supremo Tribunal Federal já manifestou como deve ser feito o rito. Agora, dia 16, vai ter outra sessão para acabar de complementar essas informações. E, por outro lado, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Tanto em um como em outro, estão aparecendo novos dados que estão se aproximando cada vez mais da chapa que está atualmente no poder. E destaco isto, a chapa. Né? Ou seja, tanto o PMDB sabia, o Michel Temer sabia, como a Dilma parece que sabia, ou os assessores sabiam, se não eles, os assessores, mas quem responde são eles, no final das contas, né? E na hora que se prove que a campanha foi lícita, o impeachment é automático. Sim. É um dos pontos onde o impeachment é irrevogável, né? Não tem mais contestação, que seria o Tribunal Superior Eleitoral. Me parece que esse está mais próximo do que no Congresso. No Congresso, a Dilma teria mais retaguarda, seria mais difícil, mais longo, mais demorado. Com esse movimento, você acha que fortalece mais ainda a pressão no Congresso e no Tribunal Regional Eleitoral para a cassação? Veja, Wagner, eu penso assim, não dá para não ser ignorado. Né? Não dá para ser ignorado. Por outro lado, veja, o país tem mais de 200 milhões de habitantes. Né? Se você colocar na ponta do lápis quantos foram na rua, não é nem 2% da população. Né? E há não uma explicação, mas há uma constatação que quem foi na rua desta última vez é a classe média alta, que está perdendo o poder de compra. Sim. Não foi a periferia, não foram as classes mais prejudicadas, né? Que teria outra dimensão. Evidentemente que isso coloca mais pressão no Congresso. Né? Então, provavelmente, se retome com mais intensidade esse debate, se tenta acelerar o rito, né? Em função disso, mas o resultado, em princípio, é incerto. Né? Porque, como eu te falei, no Congresso a Dilma ainda tem uma retaguarda significativa. E no Tribunal Superior Eleitoral é onde pode eventualmente ter mais problemas, mas esse seria a chapa, não seria só a Dilma, seria a chapa, o que implicaria naquele rito de ou novas eleições, ou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, assumir o comando do país por 90 dias. Bom, sabemos que o Eduardo Cunha também encontra-se politicamente numa situação difícil, né, professor? Limpa de um lado e deixa sujo do outro? Posso considerar assim? Não sei se é o termo certo. Muito legal a pergunta, viu, Wagner? Muito interessante. Veja, é impressionante como a mídia está focando só um lado da questão. Né? Quer dizer, foram citados Aécio, não se investigou, né? Estão envolvidos em sistema de corrupção. Fernando Henrique Cardoso, não se tomou nenhuma providência. Em São Paulo, nós estamos assistindo a questões vitais, como a questão da merenda, obras de metrô, concorrências. Não está se fazendo nada. Né? E parece que a culpa toda recai de um lado só, quando na verdade é o sistema que proporcionou as condições para que exista o envolvimento de todos os políticos. Eu te diria, claro, um sistema utópico, o que seria o ideal? Que tanto o Congresso como o Senado, como os governadores, como as câmaras vereadoras demitissem todos, né? Não pudessem se recandidatar e fizéssemos uma eleição a partir do zero. Né?
Esse é o meu sonho. Claro, não vai acontecer, mas já se falava que a utopia serve para caminhar, né? Então, é a renovação, né? Por quê? Porque o sistema que está aí, tanto PSDB, PT, PMDB, né, como os outros partidos, foram financiados pelo mesmo dinheiro. Sim. Né? Então, se tem dinheiro sujo no PT, tem dinheiro sujo no PSDB, não é? Tem dinheiro sujo no PMDB, não é? E aí o que sobra é pouca coisa. Né? Mas isso podemos considerar que é um ranço político, né? Como diziam os antigos, é uma sujeira que vem de longos anos. Sim. Eu, como a idade que eu tenho hoje, eu sempre vi falar que um dia iria melhorar o país. E continua sempre a mesma coisa. Olha, Wagner, pois eu te digo assim, eu sou muito teimoso. Eu acredito, tenho esperança, luto, não abro mão. E sinto muito por quem pensar o contrário, porque eu não vou desistir. Né? Nós somos brasileiros natos, né? Acreditamos que um dia vai melhorar. Né? Agora, nós temos que sim, isso é um grande desafio, né? Tem um autor chamado Manuel Castells que já falou o seguinte: é necessário dominar a informação. O jogo está em quem detém a informação. E outro pensador muito importante que o Ramonet falava, mas informar-se custa. Ou seja, todos nós teríamos que ter um grande esforço, ou realizar um grande esforço, para conseguir ter o maior número de dados possíveis, né? Conhecer, saber o que está acontecendo, para não ser iludidos. Porque se você colocar na ponta do lápis, e a Folha fez isso, né? Perguntar para as pessoas que estão na rua por que estavam na rua, a resposta que eu li, nenhuma sabia o que estava de fato fazendo lá. Né? E isso é muito triste, né? Porque isso gera decepção, isso gera revolta, isso gera... Tudo na base do oba-oba, né, professor? Né? E não, é um processo racional. Né? Racional. Professor, esse tipo de movimento ameaça a nossa democracia? Eu não canso de perguntar isso, porque quem viveu... Eu peguei o finalzinho da ditadura, em 1985, já está terminando, né? E aí vocês aí que tem mais assim... convivência com todos esses termos políticos. Estão chamando de velhos, não, vocês têm mais conhecimento, vocês são catedráticos em termos políticos. Nós estamos aprendendo, por mais que eu tenha estudado, professor, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha essa interatividade com mulher, ainda sou leigo, eu posso me considerar leigo politicamente. Sim. Vocês não, estão na luta há muitos anos, já viram muitas coisas acontecerem, então eu fico preocupado com isso, no ponto de vista do senhor. Ameaçada a democracia no país com esse tipo de movimento? Olha, Wagner, é brincadeira, isso que estamos falando de velho, né? Fica tranquilo. Mas, olha, Wagner, eu sou professor de história, né? A minha formação é de história, basicamente. Eu costumo fazer umas contas com os meus alunos para tentar falar, vamos pôr os pingos nos is. Sim. Desde 1500 até 1989, você está visualizando? Mais de 400 anos, nunca escolhemos o presidente de forma direta e universal, ou seja, todo mundo votando. Sim. Tá? Só depois de 89, depois que a Constituição de 88 garantiu o voto universal para todos, é que nós podemos falar de democracia. Então, desde 90 até 2016, é o período da nossa história que nós tivemos eleição direta. Então, veja, nesse processo nós já tivemos um impeachment, o primeiro com o Collor, né? Um governo de transição com Itamar Franco, um governo reeleito, né, em função do Plano Real, o governo do PCB, do Fernando Henrique, um operário que chegou ao poder, Lula, e o inacreditável, uma mulher que chegou à presidência. Sim, pela primeira vez. Pela primeira vez. Né? Então, eu te diria assim, a democracia nossa hoje é inquestionável. Né? Ela não vai cair, né? Não vai ter golpe, não vai... Não. Agora, o que nós temos é entender o que significa a palavra democracia. E o que isso implica em termos da população. Ou seja, você colocou isso muito bem. Para quem viveu o regime militar, fala assim, a solução é a democracia. Mas na época, eu até já falava, que tipo de democracia que nós queremos? Muito bem, dando sequência no programa Interação Comunitária, estamos aí batendo um papo com o professor Maximiliano Martins Vicente, que é o professor de Ciências Políticas da FAC, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, da Unesp, Campus de Bauru.
Professor, para finalizar a nossa entrevista, vamos fazer um resumo aí para a nossa comunidade, essas que vêm aí sempre lutando, saber realmente o que querem, o que não querem, que não seja partidária, não seja direcionado, que realmente procure a fazer a limpeza que realmente é necessária fazer, né, professor? Exato, veja, Wagner, hoje nós podemos falar o seguinte: infelizmente a corrupção está entrando na política de tal forma que não há nenhum país que esteja isento com relação a esse problema. Não vamos pensar que é uma questão peculiar nossa, né? E generalizada. Então, o que sobra para nós enquanto cidadãos é tomar consciência desse processo, de uma forma muito clara, como estamos falando, se informar, procurar descobrir quem são os melhores que nós temos e defender as mudanças radicais profundas, na forma de exercitar a política, abrir mais canais para que a população participe, porque se a população participa, ela vigia, né? Enfim, uma série de medidas e de reformas que são necessárias, né? Que dependem muito da consciência nossa, né? De entender que não vai vir um mágico que nos vai solucionar o problema, né? Alguém com a varinha mágica e de repente todo mundo é bonzinho. Não, é um processo longo, lento, demorado, né? Mas persistente. A gente tem que persistir nele, né? Então, é assim, por isso que eu digo, tem que ter esperança, tem que ter alegria, né? De poder ficar otimismo, né? Para poder mudar. Ficar, né, sabendo do que está acontecendo, né? Graças a Deus a gente sabe disso, né? Na época, toda essa época acontecia, a gente não sabia, né? E aí tomar as medidas que cabem a todos nós, enquanto cidadãos, que participar. Alguns cidadãos que eu vejo aí na comunidade dizer que está desiludido com a política, né? E não tem intenção de votar. O que o senhor aconselha esse pessoal aí, professor? Não é o caminho certo. Olha, exatamente isso que quer a situação atual, que você não vote. Quantos menos votarem, mais fácil fica para eles se elegerem, né? E ainda, se as pessoas que poderiam ter um pouco mais de consciência não votam, então as pessoas que sempre acreditaram que as coisas serão assim, vão votar neles. Então, seria o quê? Seria um tiro no pé. Veja, nós lutamos muito tempo pela democracia, agora que nós temos a democracia, mas eu vou valorizar meu voto, sim. Né? É algo que é fundamental. Claro, com todos esses pontos que nós colocamos. Tem que se informar, tem que ver que o candidato é bom, pesquisar, saber que pode errar, né? Mas prefiro fazer isso, né, do que não me omitir, né? Fechar os olhos para a realidade, né? Não, isso nunca. Isso nunca. Tá certo, acabei de bater um papo com o professor Maximiliano Martins Vicente, professor de Ciências Políticas da Unesp Campos do Bauru. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu esclarecimento, e sempre estamos contando com a participação do senhor no nosso programa Interação Comunitária para esclarecer mais a nossa comunidade, né, professor, que é importantíssimo. Eu que agradeço a oportunidade, Wagner. Não é sempre que a gente tem esse acesso a um meio de comunicação tão democrático, com tanta qualidade como é um programa já consolidado aí durante uma década, né? Já, graças a Deus, com muita luta. Estamos aí tentando nessa interação com a nossa comunidade. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, acabamos de ouvir a entrevista com o professor de Ciências Políticas da Faculdade de Arquitetura, Arte e Comunicação, Unesp Campos do Bauru, professor Dr. Maximiliano Martins Vicente, que falou sobre a atual conjuntura política que o Brasil vem atravessando. Para finalizar o programa desta quinta-feira, vamos com Gonzaguinha. Você está ouvindo a Rádio Unesp FM. Na Unesp FM, Interação Comunitária. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira. Eu apenas queria que você soubesse que esta menina hoje é uma mulher e que esta mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do seu carinho. Eu apenas queria dizer a todo mundo que
que me gosta, que hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também. E que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, é se respeitar na sua força e fé, se olhar bem fundo até o dedão do pé. Eu apenas queria que você soubesse que essa criança brinca nessa roda e não tem o corte das novas feridas, pois tem a saúde que aprendeu com a vida. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira. Eu queria apenas que você soubesse, na composição dele, Gonzaguinha, finalizou o programa Interação Comunitária desta quinta-feira. Vamos ficando por aqui, desejo para você um ótimo descanso e também um final de semana maravilhoso. Quinta-feira que vem estaremos de volta com mais um programa Interação Comunitária. Tenham todos um bom descanso. A Unesp FM apresentou Interação Comunitária. Jornalista responsável Cleide Portes. Apresentação Wagner Silvestre.